Antes de falar de imigração, eu estava batendo papo com algumas pessoas e tem alguns fatos que eu gosto de compartilhar, porque eram dúvidas que eu tinha e eu recebo esses questionamentos o tempo todo. As pessoas me perguntam muito com relação à adaptação, da pessoa que mora nos Estados Unidos. Obviamente, cada um vai escolher o local para morar de acordo com suas expectativas familiares, com seus propósitos de vida no momento. Existem pessoas que vão sozinhas. A adaptação, eu falo o seguinte, para quem tem criança, obviamente, quando você coloca uma criança na escola, tem 2 filhos, tem que perceber se o seu filho está se sentindo bem naquela escola, se ele de alguma forma sofre bullying, coleguinha, tudo isso você vai ter que acompanhar de perto. Só que a facilidade de adaptação de crianças é um negócio assustador, porque a criança ela tem muita facilidade em fazer amizades e ela tem muita facilidade na língua, porque todos nós aqui, nascemos no Brasil. Por mais que você fale bem inglês, estude, você não vai ter fala inglês fluente desde que nasceu. Na verdade, quem não nasceu pode falar um excepcional inglês, mas fluente, sabendo todas as palavras, todos os detalhes, difícil, né? Enfim, uma criança ela não tem vergonha. Então ela fala. Ela começa a imitar o que o coleguinha faz e a capacidade de absorção dela é assustadora. Né? Enfim, eu não me esqueço uma vez, eu tinha feito uma viagem interna nos Estados Unidos e deu um problema no sistema de irrigação lá da nossa casa. E Orlando é muito quente, se ficar sem irrigar vai morrer a grama. E aí ele expôs, como que resolve isso? Eu não sei, vou deixar aí para ler, enfim, ver. O meu filho, de repente ele me manda uma foto do celular dele, rindo, fazendo assim, com a água espirrando para todo lado, tudo lá. Uai, que menino, né? O que aconteceu? Falou, pai, eu vi um moço mexendo na irrigação da casa da frente, fui lá e perguntei. Óbvio, né? Só que a mãe dele não faria, porque ela talvez não ficar sem graça, em outro país, enfim. Normal. Essa é a reação do adulto. Ele foi lá e resolveu o problema superado. Então, a criança tem uma facilidade de adaptação muito grande. Outra coisa é as pessoas que perguntam muito sobre preconceito com o brasileiro. Eu me relaciono com os Estados Unidos há muitos anos. Eu nunca me senti, eu falo por mim, claro, eu sei de casos, mas eu nunca me senti sem ter tratado de alguma maneira por ser brasileiro. Tá? Conversei uma vez com uma, chamam todo mundo de vice-presidente, mas é uma diretora do Banco Safra, que é americana, em Miami, e surgiu esse assunto. Ela me falou algo que, para mim, tornou um mantra que eu falo com todo cliente meu. Como eu tive alguns clientes, eu já falei uma vez, disso que você repetiu. Vinícius, aqui nos Estados Unidos, o brasileiro é visto pelo americano, que é o executivo, eu falo pelas pessoas dos cargos mais altos aqui do Brasil, como o melhor profissional do mundo quando ele é comprometido. O brasileiro é maleável, o brasileiro tem jogo de cintura, tem tudo que nós conhecemos. Só tem um problema. O brasileiro que é malandro, ele sai do melhor para o pior. E aí ele é um mentiroso, o que promete não entrega, o que falta com a verdade. Então, o Brasil tem os melhores e os piores profissionais. Então, o conselho que eu te dou é o seguinte: saiba qual lado da mesa do Brasil você está. Eu acho que cada um de nós aqui é capaz de fazer esse juízo de valor, não é verdade? Então, a partir do momento que ela falou isso, eu comecei a observar. Então, tem vários brasileiros que são muito respeitados. Brasileiros que trabalham com seriedade. Eu não fico falando, esse pessoal fica fazendo vídeo na internet, tudo lá espetacular. Os Estados Unidos é um país fantástico.
mas ele passa longe de ser uma ilha da fantasia. Lá tem pessoas desonestas, tem problemas também. Eu falo o seguinte: os Estados Unidos não é uma ilha da fantasia, mas, na minha modesta opinião, é o melhor que a humanidade consegue fazer. Então, vamos lá, a gente vai falar de imigração, vistos, né? Enfim, nós temos 187 tipos de vistos para os Estados Unidos. Eu não vou falar de todos eles, né? Senão a gente vai fazer um acampamento que a gente chama. Mas, resumindo, tirando as pessoas que vão como turista, como estudante, ou passam a obter a residência por casamento, essas são as vias que o brasileiro tem para ir para os Estados Unidos. Tá? Então, o que acontece? Existem as vias baseadas nos relacionamentos. Aí existe maior fiscalização de fraudes hoje nos Estados Unidos, casamento fraudado. Então, hoje eles pegam mesmo. Ah, casou, não tem foto na internet, não fez uma viagem, enfim. É errado isso. E aí não consegue residência. Outra é a questão do visto de estudante. Eu tenho muita resistência porque muitas pessoas vão para estudar, aí lá começam a trabalhar. Isso é ilegal. Então, se a imigração pegar, você pode ser deportado ou perder o seu visto de estudante. E muitas vezes tem um banimento de não poder entrar no país por um determinado tempo. E aí eu volto. Fale a verdade. Fale a verdade. Dentro da verdade, vamos buscar o seu caminho. Então, essas são as alternativas. Quando você tem um visto de turismo, que é o B2, você normalmente recebe o visto B1. O visto B1 é um visto de negócio, que te permite ir lá fazer reuniões, participar de palestras, congressos, prospectar um eventual cliente. Agora, se você quer residir, você vai ter que ter algum desses vistos aqui. Eu falo que esses 5 tipos de vistos, eles se dividem em 3 categorias. Os 2 primeiros, L1 e E2, são vistos baseados no business, no seu negócio. Os 2 seguintes, EB1 e EB2, são vistos baseados na sua formação profissional, seu histórico profissional. Nós temos o EB5, que é o visto de investidor. A pessoa faz o investimento e ela passa a ter a residência. Então vamos lá. O visto L1 é o visto que autoriza uma empresa no exterior, no caso a gente está no Brasil, transferir gerentes, chave e pessoal para gerirem a subsidiária ou filiada nos Estados Unidos. Ele pode também ser usado para transferir um gerente que vai dar início à operação, começar uma operação do zero. Esse visto ele não é restrito a empresas de determinados tamanhos, tem que ser muito grande. Não é restrito a isso, tá? Mas a empresa tem que mostrar que ela tem porte para conduzir a operação americana. E também não é requisito que a empresa americana trabalhe no mesmo segmento. Eu posso ter um escritório de advocacia em Belo Horizonte e um restaurante nos Estados Unidos. Só que eu tenho que mostrar que eu tenho condições de gerir esse restaurante. Tá bom? Além disso, o L1 ele fala que você está transferindo um gerente. Né? Quando você transfere gerente, na visão do americano, não é como a nossa visão. A nossa visão é de quem assina pela empresa, né? O sócio, o gerente, enfim. Na visão do americano é quem gerencia pessoas. Então, necessariamente, você terá que ter colaboradores nos Estados Unidos para mostrar que hierarquicamente eles estão abaixo de você. Tá? O ponto interessante do L1 é que ele, após as suas renovações, ele pode conduzir você ao green card. Tá? Conduzindo você ao green card, o que acontece? Você passa a ser o residente permanente legal nos Estados Unidos, que é diferente da cidadania. Tá? Quem tem um green card tem que residir nos Estados Unidos. A pessoa pode trabalhar, ela tem todos os direitos de um americano, com exceção de votar, prestar serviços militares e a garantia de não ser deportado.
Então eu falo o seguinte, se você tem um green card e não está disposto a fazer coisa errada, você vai ter basicamente as mesmas prerrogativas dos americanos. Só não vai votar no Trump ou no concorrente dele nas próximas eleições. Tá? O interessante é que, quando você vai com o L1, filhos menores de 21 anos se beneficiam e o cônjuge recebe uma autorização para trabalhar nos Estados Unidos. Você que foi com o L1, você tem que trabalhar naquela empresa e o cônjuge pode trabalhar em qualquer business. Ok? Quais são os requisitos? Os requisitos, na verdade, o primeiro é que o controle societário da empresa americana seja o mesmo da empresa brasileira. O que é isso? As pessoas que detêm 51% da empresa brasileira terão que deter também 51% da empresa americana. Então não precisa ser filial, ok? O candidato a visto, ele tem que estar empregado por pelo menos um ano nos últimos 3 anos na empresa brasileira. O pedido tem como base a empresa brasileira, ok? Então o que acontece? Se você tem uma empresa que mantém o mesmo controle societário nos Estados Unidos, quer transferir um sócio ou um colaborador que está por pelo menos um ano, você pode lançar mão do L1. E eu gosto muito desse fluxograma porque aqui no Brasil o direito é meio artesanal. Você estuda, a gente tem vários advogados aqui, cada advogado faz de uma maneira. Lá nos Estados Unidos, eu falo que os Estados Unidos é um país da metodologia. Sim vai para cima, não vai para baixo, é assim que você estuda direito lá. Então, vamos lá. Dentro do fluxograma do L1. Você possui uma empresa, trabalhou na empresa por um ano nos últimos 3 anos, pode sustentar uma empresa americana viável, então, em tese, você é elegível para o visto L1. A empresa é nova nos Estados Unidos? Se sim, o visto é concedido por um ano, podendo ser estendido 3 vezes 2 anos cada, ou seja, 7 anos. Quando você estiver no 4º ano, você pode aplicar para o green card. Tá? Se a empresa já existe nos Estados Unidos, o visto é concedido por 2 anos, podendo ser estendido por mais 2 vezes de 2 anos, seriam 6 anos. Então, após 4 anos, a mesma coisa, você pode aplicar o green card. Agindo em conformidade com a lei, pode pedir um visto de imigrante, que é o green card, ajustar o status, obter o green card. Então, o caminho é esse. Agora, qual que é a pergunta capciosa aqui? Pode sustentar uma empresa americana viável. O que é isso? É você demonstrar que a operação brasileira tem condições de sustentar a empresa americana durante o período de maturação que todo negócio tem. Ah, Vinícius, tem que ter qual o número mínimo de colaboradores? Novamente, depende. Por quê? Se eu me comprometo a montar uma indústria de automóveis, eu vou ter que ter certamente centenas. Agora, se eu comprometo montar uma agência de marketing, um escritório de advocacia, é um investimento menor e, naturalmente, também um volume menor de mão de obra. Então, o L1 ele é uma excelente alternativa ao green card, é uma excelente via baseada no business, ok? Importante, enquanto o visto estiver vigente, o negócio no Brasil tem que existir e tem que estar em uma operação saudável. Tá? O visto E2. O visto E2 também é um visto baseado no business, só que ele permite que empreendedores que são cidadãos de países que têm tratado comercial com os Estados Unidos, ou seja, pessoas que têm cidadanias de países que têm esse tratado. O Brasil não tem. O Brasil não faz parte do tratado comercial. Na Europa, todos os países fazem, tá? Com exceção de Portugal e Grécia. Portugal está negociando, mas sem previsão ainda. Argentina faz, Colômbia faz, Chile faz, enfim. Mas o Brasil, infelizmente, não faz.
Espero que um dia faça, mas também não existe nenhuma informação nesse sentido. Tá? Qual a diferença do E2 para o L1? A diferença é que você tem que fazer um investimento que seja substancial. E por substancial eles entendem que seja pelo menos 100 mil no negócio. E você tem que demonstrar que você vai sobreviver desse negócio. Se você demonstrar isso, você passa a ter um visto de residência por 5 anos. Esse visto ele pode ser renovado indeterminadamente para o resto da vida, a cada 5 anos. Só que ele nunca se transforma em um green card. E os filhos se beneficiam somente até os 21 anos. Quando os filhos adquirem 21 anos, eles têm que ter o processo migratório próprio. Tá? Então, eu faço essa ressalva porque se é um casal com filhos jovens, não tem problema. Ao longo do caminho, você vai resolver o problema migratório do seu filho. Tranquilo. Agora, quando são casais que os filhos já estão numa idade muito avançada, já é interessante pensar em outra alternativa. Porque daqui a pouquinho bate na porta um problema migratório. Tá? Então a lógica é, crie uma empresa, ou compre um negócio que seja qualificado, faça um business plan e revise sempre o seu business plan. Na verdade, antes a regrinha era 2 anos, tem que mudar isso aqui, agora é de 5 anos. Ok? O E2 é concedido. É uma excelente alternativa. Muito usado por pessoas que compram franquias. Agora nós vamos passar a falar dos vistos, que são os vistos ligados às habilidades profissionais do requerente do processo migratório. Nós temos um visto que chama EB1. Eu falo o seguinte, eu não gosto que o brasileiro analise o visto pelo nome dele nos Estados Unidos, porque o americano, os Estados Unidos é um país do marketing, então ele coloca nomes impactantes. Esse visto chama visto de habilidades extraordinárias. Então, na hora que fala isso, habilidades extraordinárias, você tem a sensação de que alguém está tirando um coelho da cartola, enfim. E tem uma regrinha. Tá? Então, não se prenda ao nome. Vamos nos prender à regra. O visto de habilidades extraordinárias, ele tem 3 categorias. Tem o EB1A, que são para os profissionais com habilidades extraordinárias. EB1B, para professores e pesquisadores. EB1C para executivos. Tanto o EB1B e C, você precisa ter uma vaga de trabalho autorizada pelo Ministério do Trabalho dos Estados Unidos. Então, nós não vamos falar dele aqui, porque esse é um processo muito longo, tá? E é normalmente uma empresa que já está estabelecida. Tanto é que o EB1C, ele é o caminho que transforma o seu L1 em um green card. Você está lá, a vaga já é qualificada, enfim, tudo isso. Então nós vamos falar do EB1A, que é o visto que você pode ser o seu patrocinador. Você não precisa de uma oferta. Esse visto, ele é para pessoas que possuem as tais habilidades extraordinárias nas suas áreas de atuação. Tá? Educação, esportes, negócios, artes, ciências, em suma. O profissional tem que provar que ele está no cume da pirâmide na sua área. Ok? E como isso é feito? Primeiro, você tem que demonstrar que você vai continuar desempenhando uma atividade que vai agregar valor para os Estados Unidos lá. Só que não existe uma obrigatoriedade, depois do visto concedido, de que você fique trabalhando. Você pode viver de renda da forma que quiser, porque o Green Card foi concedido para você ser o seu patrocinador. Então você pode trabalhar para você, pode buscar um emprego, você opta isso. São 2 caminhos para o EB1. Existem os caminhos para os imortais e o caminho para os mortais. Eu brinco que esse caminho aqui são para os imortais, né? Quem prova que recebeu um prêmio Nobel. No Brasil nós não temos ninguém. Um medalhista olímpico, um ganhador de Oscar. No Brasil também nós não temos ninguém, né? Um cara desse, por si só, ele já prova que ele está no cume da pirâmide. Ele não precisa provar mais nada. Uma pessoa que ganhou um prêmio Nobel, acabou. Ele tem habilidade extraordinária. O prêmio fala por si. Tá? Mas esse não é o caminho natural. Tá? A legislação fala que quem preenche 3 de 10 requisitos
também é considerado um profissional de habilidade extraordinária. Vamos lá, vou passar os 10 aqui para você. Recebimento de prêmios menores reconhecidos nacionalmente ou internacionalmente. Isso é fantástico, porque aqui no Brasil a gente não valoriza prêmio, né? A gente ganha um prêmio, recebe um comunicado, você fala, não, a pessoa está querendo ganhar uma taxinha lá do evento e não pega o prêmio. Então, isso para o americano é vital. O americano, ele vence e ele exibe a sua vitória. Né? Então, o americano, ele tem essa necessidade. Por essa razão, é importante que a pessoa que deseja esse visto trabalhe guardando esses prêmios, tudo que teve um destaque na sua carreira. Filiação a associações que exigem excelente desempenho dos seus membros. Você participa de alguma associação que demonstra que você é um profissional diferenciado, porque essas associações elas trabalham com um público diferenciado, naturalmente isso é um dos requisitos. Material divulgado em publicações comerciais de grande comércio, entrevistas que você concede, enfim, alguma opinião sua que é publicada em um jornal, isso é um requisito. Originais de contribuições científicas, acadêmicas ou artísticas de grande importância, bem como a autoria de artigos científicos em revistas profissionais ou meios de comunicação. Então, você tem que guardar todo o histórico aí da sua carreira. Exposições em shows artísticos. Pessoal, isso aqui é uma tradução da legislação. Por exemplo, advogados, administradores, engenheiros, médicos, isso aí são congressos, ok? Então a gente tem que adequar naturalmente a atividade da pessoa. Papel de liderança dentro de uma organização ou instituição com uma excelente reputação. Esse papel de liderança ele pode ser na sua própria empresa. Você demonstrando que sua empresa é uma empresa bem posicionada no mercado, que você é um dos líderes da sua empresa, eles entendem isso como um papel de liderança. Alto salário em comparação com os pares no mercado que está inserido. Você pega a média salarial do mercado que você está e mostra o quanto você ganha. E aí a gente tem um problema aqui no Brasil, porque muitas pessoas não declaram tudo que ganha. E aí, na hora de provar, a gente volta aquele problema, né? Não basta ser honesto para o americano, você tem que parecer honesto, então você tem que mostrar a evidência. Participação como juiz individual de um painel avaliando o trabalho de outras pessoas. Se você avalia algum concurso, banca de mestrado, de curso de pós-graduação, enfim, isso também é considerado um requisito. Por fim, sucesso comercial dentro da sua área. Você tem que demonstrar que você está num patamar diferente. Se você preenche 3 desses 10 requisitos, você passa a ter direito do green card. Cônjuge e filhos menores são beneficiados. O green card é a residência permanente legal nos Estados Unidos. Se o filho recebeu, ele tinha 20 anos, está resolvido o problema. Porque o green card, na verdade, as pessoas falam que ele tem que renovar de 10 em 10 anos. Você não tem que renovar o processo. Você faz um requerimento para renovar o cartão. É como se fosse a renovação da sua carteira nacional de habilitação, sua CNH, sem exame médico. Você vai lá e pede para renovar. Só isso. Ok? Então, é o caminho mais rápido ao green card, porque o EB1 ele tem o que nós chamamos de premium process. O que é isso? Você paga uma taxa adicional para a imigração e o seu processo é tratado com prioridade. Ou seja, a parte de avaliação do caso, ela é feita num intervalo curto de tempo. Eu brinco, né, que o Premium Process é o cafezinho. Infelizmente, culturalmente, teve implantado por muito tempo aqui no Brasil. Só que lá é oficial. Quer que ande rápido? Pague uma taxa extra. A gente vai ter uma equipe preparada para fazer com que isso ande rápido. Então, quem preenche 3 daqueles 10 requisitos é qualificado para o visto EB1. Nós temos um outro visto, e esse visto atinge um número maior de pessoas, que é o visto EB2. O EB2 também é um visto baseado na sua formação profissional e ele é chamado de visto de habilidades
excepcionais. Esqueçam o excepcional. Porque o cliente, o brasileiro é humilde, né? E o cliente chega, Vinícius, eu não tenho nada de excepcional, né? Enfim. Vamos lá. Quem são as pessoas... Opa, aqui são duas, não são três. Classificações distintas, né? Primeiro, é considerado pessoa excepcional quem tem Advanced Degree, mestrado ou doutorado. Importante frisar que, no Brasil, MBA não é considerado mestrado. Se o MBA for feito nos Estados Unidos, ele se equivale ao mestrado. Os cursos de pós-graduação no Brasil, eles são importantes na formação curricular, mas eles não têm equivalência nos Estados Unidos. Eles se equiparam a cursos de extensão. Ok? O que acontece? Então, quem tem mestrado ou doutorado, em tese, é considerado um profissional excepcional para os Estados Unidos. O ponto-chave do MB2 é que ele tem duas fases, eu vou falar adiante. A fase objetiva, que é o que nós estamos avaliando aqui, e uma outra fase que a gente chama de subjetiva. Ponto 2. Quem tem bacharelado e comprova pelo menos 5 anos de experiência progressiva. O que é isso? É a pessoa que está na carreira e, de fato, está tendo um desenvolvimento da carreira. Não é aquela pessoa que, por exemplo, formou e nunca exerceu a profissão. Tá? Então, se a pessoa está trabalhando, ela comprova os 5 anos de experiência progressiva. E ter a capacidade excepcional nas áreas de ciência, artes ou negócio. Como você comprova que tem capacidade excepcional? Existe uma outra regrinha. Essa regrinha você tem que preencher 3 de 6 requisitos. Ok? Quais são esses requisitos? Vamos lá. Para provar que você tem capacidade excepcional, nós vamos preencher 3 desses 6 requisitos. Primeiro, diploma educacional na sua área. Segundo, cartas documentando ao menos 10 anos de experiência na ocupação. Terceiro, licença profissional para exercer a ocupação. Quarto, evidência de receber remuneração compatível por possuir habilidade excepcional. Quinto, filiação à associação profissional da função. 6. Resultados profissionais e contribuições significativas no seu setor de trabalho, reconhecido pelos seus pares, tá? Ou entidades governamentais, profissionais, enfim. São as famosas cartas de recomendação. Então, eu posso pedir para um colega, uma entidade, fazer a carta recomendando o meu trabalho. Existe, naturalmente, um estilo de carta que o americano faz e, naturalmente, isso é trabalhado no caso. Pessoal, na lógica do americano, provar que tem habilidade excepcional não é difícil. Eu vou citar um exemplo aqui, considerando pegar 3 profissões. Um engenheiro recém-formado, um advogado recém-formado, passou na OAB, e um administrador recém-formado. O advogado formou, passou na OAB. O engenheiro formou, se inscreveu no CREA. O administrador formou, se inscreveu no CRA. Será que ele preenche os requisitos? Vamos lá. 1. Ele tem diploma, não tem? Documentando 10 anos de experiência, ele tem? Não. Ele tem licença profissional, ele tem a carteirinha. Da OAB, do CRA, do CREA. E aí eu vi uma brincadeira, né? Os administradores não gostam de se inscrever no CRA. Porque, ao contrário do CREA, que exige que você tenha a ART, e da OAB, que você precisa da audiência, o CRA não tem situações corriqueiras no cotidiano do profissional de fazer o registro. Então, é um momento que você vê a importância de estar registrado. A prova da licença profissional é a carteira profissional. De nada vai adiantar ser formado no IBMEC, enfim, isso aqui, se não tiver a carteira profissional na visão do americano. Ok? Porque na visão do americano, às vezes eu me pergunto, né, porque a gente tem um momento de discussão política, se vai continuar tendo conselho, não vai, mas na visão do americano, a existência do conselho tem a relevância da regulamentação profissional.
Evidência de que recebeu remuneração compatível, não sei, é recém-formado, talvez não recebeu. Filiação à associação profissional. É a certidão da OAB, é a certidão do CRA, é a certidão do CREA falando que ele está registrado. Então, eu vou desconsiderar também aqui os resultados profissionais. Se a pessoa é formada, tem o registro profissional e está afiliada à associação, na visão do americano, ela tem habilidade excepcional, ok? Eu não estou dizendo que preenchendo esses 3 requisitos, você está com seu visto garantido. Eu estou dizendo que você passou pelo critério objetivo do EB2, tá? O EB2 tem 2 vias. Uma via é a via que a gente chama vulgarmente de PURB, que é o programinha para fazer o Label Certification. O que é essa via? Essa é a via quando uma empresa americana tenta contratar um profissional e ela não encontra esse profissional no americano, esse profissional nos Estados Unidos, um profissional americano. Então ela pega uma autorização do Ministério do Trabalho e fala, me autoriza a contratar fora do país. Se ela tem essa autorização, ela pode buscar esse profissional. Aí o profissional tem que preencher aqueles requisitos. E a outra via, que é a via que hoje ela é muito usada, é chamada de National Interest Waiver. O que acontece? É quando você demonstra que a sua presença nos Estados Unidos será relevante para o país. Essa via, ela foi criada há muitos anos, na verdade, por um engenheiro que criou o motor a propulsão para a NASA. Não existia tipo de visto. Aí só, a gente tem que criar, porque lá nos Estados Unidos tudo é jurisprudência, né? O direito é o direito comum, o common law, que é baseado nos costumes. Então, criou-se a jurisprudência e introduziu isso na regulamentação da imigração. A NASA precisava do engenheiro que criou o motor a propulsão e não tinha visto para ele. Então, criaram o EB2, National Interest Waiver. Só que em 2017, teve uma decisão que ela pacificou a regulamentação do EB2. E ele não servia mais apenas para o tal engenheiro da NASA. Abriu para o mercado. E essa decisão, ela baseou em 3 pontos que devem ser defendidos no caso. E isso fez com que vários profissionais pudessem emigrar para os Estados Unidos. Primeiro, que ele realizará um trabalho que tenha relevância nacional, ou seja, que seja importante para os Estados Unidos. Segundo, que ele esteja bem posicionado para levar os seus planos adiante. Ou seja, a formação dele demonstra que ele é capaz de cumprir o que ele está prometendo para os Estados Unidos. E terceiro, que seria benéfico para os Estados Unidos dispensar a white collar. Isso é subjetivo. Imigração, ela sofre 2 influências muito fortes. Quais são as influências? As influências são economia e política. E é importante a gente entender o momento econômico e político dos Estados Unidos. Econômico, tem vários indicadores que vocês devem ter ouvido falar nas reportagens das últimas semanas. O menor desemprego dos últimos 50 anos, 121 meses sucessivos de crescimento econômico. Enfim, economicamente, os Estados Unidos passam por um momento brilhante. Politicamente, um momento com uma certa turbulência, mas que é importante observar com uma distância maior. O Trump, ele é um presidente que ele divide paixões. E eu vou fazer uma análise técnica dele, tá? Eu não voto nos Estados Unidos, não tenho preferência por ele ou por outro candidato, mas eu quero fazer uma análise técnica. A imprensa fala que o Trump é contra a imigração. Isso é baseado em quais dados? Que ele está tentando deportar imigrantes ilegais e que ele quer começar a construir o tal do muro. Que é uma discussão, ao meu ponto de vista, que ele trata de uma maneira muito negativa. Por quê? O muro já existe em vários pontos. E o muro começou a ser construído
por um outro presidente, o Bill Clinton, que é justamente o marido da última adversária dele, que foi quem falou mal do muro. A grande questão é que o Bill Clinton foi lá e construiu um muro em locais estratégicos. E o Trump trata isso com uma carga de agressividade desproporcional, que faz com que os mexicanos se sintam ofendidos. Então, na minha visão, o problema do muro, eu não tenho nem condição de avaliar, mas a carga de agressividade que é colocada talvez não seja mais adequada. Então, isso é usado como base, mas isso não é um dado real. Então, o que a gente faz? A gente vai nos dados estatísticos da imigração. Vocês sabem qual foi o presidente dos Estados Unidos que tem a maior média de vistos emitidos por ano? Se pegar todos os anos de governo, todos os vistos emitidos pelos presidentes e dividir pelos anos que eles governaram, qual o presidente que emitiu mais vistos? Trump. Só existe um presidente que em um ano emitiu mais vistos que o Trump. Foi o Obama em 16, que era o ano eleitoral. Mas se você pegar os 8 anos de Obama, todos os vistos, e dividir por 8, a média dele é significativamente inferior à do Trump. O ponto do Trump, e que eu acho que a imprensa trata mal, que aí deve discutir se é legítimo ou não, é que ele tem uma visão econômica de imigração. Hoje, 66% dos green cards americanos são emitidos com base na relação familiar. O que isso quer dizer? Eu tenho green card, eu posso patrocinar minha mãe. Então, isso é um visto com base em relação familiar. Somente 12% dos green cards são emitidos com base no mérito, que é o que a gente está falando aqui. O plano do Trump é aumentar esse índice de 12% para 57% e reduzir o outro de 66% para 21%. Então a visão dele é econômica. O imigrante que ele quer, primeiro, ele é contra o imigrante ilegal, está ilegal para ele é absolutamente contra. E o imigrante que ele quer é o imigrante que tenha uma boa formação, ou que vai empreender, ou que nós vamos falar adiante, que vai investir. Ok? Se isso é justo ou não, que o americano que está lá tem, ou o residente permanente legal, tem o direito de levar a família dele, eu acho que é essa discussão que tem que ser tratada. Eu acho que talvez não seja nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas ele não é contra o imigrante. A visão dele é econômica. Ele é um cara de negócio, um cara agressivo de negócio, que está levando isso para a imigração e tem os seus efeitos colaterais. Tá? Então, o que eu estou falando aqui não é o que eu acho certo, é o que é o projeto de imigração dele. Tá bom? Então, dentro dessa visão, esses vistos são tratados de outra maneira. Eu vou falar alguns cases para vocês que a gente pode ilustrar. A gente tem case de nutricionista que trabalha no combate à obesidade. Quem já foi nos Estados Unidos sabe como o problema de obesidade lá é gravíssimo. Então, ela vai realizar um trabalho que tem relevância nacional? Sim. Ela está bem posicionada para levar o trabalho dela adiante? Sim. Ela tem uma formação que me capacita para isso. Seria benéfico para os Estados Unidos dispensar? Seria, porque teria mais uma pessoa combatendo algo que é um problema para eles. Ela já tem um green card. Tem um outro caso, que é um advogado, e aí quando a gente pega profissionais liberais, sempre tem a licença, e a licença. A licença é outra história, tá? Que trabalha com o direito do consumidor. As pessoas não sabem, mas o direito do consumidor do Brasil é considerado um direito do consumidor de vanguarda no mundo. O meio jurídico internacional fala que o Brasil tem o melhor Código de Defesa do Consumidor do mundo. Se é cumprido, é outra história, mas que a legislação é de vanguarda, isso é verdade. Tanto é que quem quiser estudar sobre direito comparado, o Código de Defesa do Consumidor da França, que inegavelmente é uma das maiores nações do mundo, é quase uma cópia literal do Código brasileiro. Eles se inspiraram nisso. E esse advogado é um consumerista e ele entrou com o processo. O que ele demonstrou no processo dele? Que, em que pese ele não possa ser advogado lá, ele pode ser um consultor de boas práticas de consumo. E que os Estados Unidos é o maior mercado consumidor em termos financeiros do mundo e o maior mercado empresarial também. Que 1/4 das empresas do mundo, como eu disse, estão nos Estados Unidos. Ou seja, estar no local que tem o maior mercado consumidor do mundo e o maior mercado empresarial do mundo, seria interessante ter um consultor de boas práticas de consumo. E a formação dele qualificava ele para isso, que seria benéfico para os Estados Unidos. Vive lá
também baseado em um EB2. Então, o que eu falo do EB2 e também do EB1 é o seguinte: não existe uma receita de bolo. A gente tem que pegar um ponto relevante da sua carreira e mostrar que esse ponto te faz ter uma atratividade. E o interessante do EB2 é que você terá o green card. Sua esposa, seu marido, seus filhos menores de 21 anos, enfim. É um caminho rápido e barato, porque não demanda investimento em business ou investimento em outro negócio. Mas é preciso aprofundar na sua carreira. Quando a gente trata de casos de EB1 e de EB2, existem alguns documentos que são muito importantes. Um são as cartas de recomendação. Aqui no Brasil, quando a gente pede, faz assim: recomendo fulano de tal. Isso para o americano não vale nada. Tá? Não vale nada. Por quê? O americano ele quer a carta da seguinte forma. Vou dar um exemplo. Eu, José Vinícius, sou advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, na Ordem dos Advogados de Portugal, na Florida Bar, fiz mestrado em tal lugar, no meio profissional meu destaque é esse. Conheci o Renato no ano de 1990 tal e tais condições e posso falar do trabalho do Renato isso. Uma caixa de recomendação normalmente é pelo menos uma lauda. Estou mentindo, Fernando? Muitas vezes mais de uma lauda. E eu falo que toda vez que o cliente nos dá a oportunidade de redigir a carta, nós gostamos. A gente pergunta para ele essas informações. Porque a gente coloca a carta numa roupagem que é atraente para a imigração. Eu falo que o processo migratório é um processo persuasivo. Eu brinco com os clientes que é como se fosse um processo de conquista. Né? Enfim, você vai mostrar o seu melhor lado para quem está variando, os seus pontos fortes. Né? Então, a gente tenta, dentro da verdade, colocar a roupagem que faça com que a sua formação seja mais atraente. Pode perguntar. Pois é, Vinícius. Recentemente eu passei pelo processo de cidadania, né? Alemã. E esses documentos, essas cartas que você está citando aqui, se consegue aqui no Brasil, em português, são feitas traduções para esses documentos? Ou elas devem ser redigidas já em inglês? Tanto faz. Na verdade, a gente pode fazê-las em inglês ou pode fazer em português e depois a gente faz uma tradução certificada dessa carta. O que acontece? Como a pessoa vai assinar, se ela entender de inglês, tiver um inglês mediano, a gente já faz em inglês. Agora, se ela não entender, é chato a gente entregar um documento e pedir a pessoa para assinar sem ela saber exatamente o que ela está assinando. Além desse expediente, a gente lança mão de outro expediente, que também é muito bom, que chama Expert Letter. É a carta de um especialista. Nós contratamos um especialista da sua área lá nos Estados Unidos para que ele fale da sua trajetória curricular. A imigração sabe que ele é contratado, tá? Não tem nada de errado. Só que ele vai pegar o seu currículo, que é brasileiro, e vai mostrar o que isso representa nos Estados Unidos. Porque muitas vezes o americano não consegue entender. Já vou te responder. Uma vez a gente teve um caso que foi interessante, que foi de uma pessoa que fez um trabalho fabuloso para o Sebrae. E aí veio, vou explicar ao final, as respostas que podem vir num processo migratório, um pedido de evidências, que é um pedido de esclarecimento. O que é o Sebrae? Para nós é algo meio que óbvio, né? Então a gente tem que fazer um tratadinho. O Sebrae é isso, tem essa representatividade no país, enfim. Só um minutinho. Acho que a gente pode passar os microfones para quem for perguntar. Bom dia. O profissional que atende aos requisitos tanto do EB1A quanto do EB2, existe assim, algum desses dois tipos de visto que é mais recomendável? Ou qual seria a diferença de você ter um EB1A ou um EB2? Ó, a diferença, o resultado final é o mesmo, tá? É o green card. Então, é diferente. O que acontece? Eu vou explicar as diferenças. Sua pergunta é excelente. Eu brinco que a gente não escolhe o visto. O visto escolhe a gente. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente faz
um caso de EB1 ou EB2, normalmente, a não ser que o indicador seja muito forte, a gente faz o contrato falando que é um caso de EB. E que durante a entrega de documentação e avaliação a gente vê qual vai ser sugestionado. Tá? Porque às vezes o cliente nos fala, a carreira é belíssima, mas não tem boas provas. Às vezes a carreira, o cliente é comedido para falar, mas na hora que vem as provas, elas não surpreendem. E a gente brinca, é uma expressão que o Fernando usa muito, que o cliente nos entrega um pote com uma massinha. E a gente tem que construir o caso para essa massinha. Às vezes vem muita massinha, a gente tem uma folga. Às vezes você tem que dar uma esticadinha maior na massinha, entendeu? Então, o que acontece? O EB1 ele tem uma vantagem. É possível você pagar uma taxa que chama Premium Process. O EB2 não tem o Premium Process. O Premium Process diz que o processo após protocolado ele tem que ter uma avaliação em 15 dias úteis. Demora um pouquinho mais do que isso, mas em dias corridos daria mais ou menos 30, 40 dias, enfim. O que é fantástico. No EB2 não, demora alguns meses. Tá? O resultado final é exatamente o mesmo. Agora a gente tem que ver o que é possível fazer. E aí é importante falar o seguinte. O EB1, se você tem 3 dos 10 requisitos, é objetivo. Você tem 3 dos 10, ok. Você é um profissional de habilidade extraordinária. Agora, o EB2, além de preencher os 3 dos 6, que são requisitos mais leves, tá? Mas você tem um elemento subjetivo, tem que ter aquele ponto que te faça diferente. Entendeu? Então, na hora que a gente recebe o caso, a gente vê o que mais adequa ao cliente. Mas a história é essa, o visto que escolhe a pessoa, e não a pessoa que escolhe o visto. Mais alguma pergunta sobre esses vistos? Pessoal, antes de falar do EB5, quando a gente entra com um processo imigratório, nós temos 4 respostas possíveis. E aí, eu queria explicar cada uma delas para você. Na verdade, a única mudança que o Trump fez na imigração é que antes eram 3 respostas e ele introduziu 4. E eu vou explicar os impactos disso. A primeira resposta é a mais sonhada de todas, é a aprovação. Recebe uma cartinha falando que o seu visto está aprovado. Ok? É a que todo mundo quer receber. A segunda resposta é uma resposta muito comum em casos bons, é o que nós chamamos lá de pedido de evidências. No inglês tem uma sigla RFE. O que acontece? Esse pedido de evidências, o que a imigração está dizendo é o seguinte: seu caso tem indícios de que é um bom caso, mas eu preciso de mais alguns esclarecimentos. É a segunda resposta, possibilidade de resposta. E tem a terceira resposta, que ela existia, só chegava até ela em 11 de setembro do ano passado. Então, uma data emblemática para isso, que é a intenção de negar, intent to deny. Ou seja, eles falam, seu caso está fraco, vou te dar mais 30 dias para você melhorar o caso, mas eu já estou com a intenção de negar. O grande problema é que imigração nos Estados Unidos virou um comércio intenso. E tem vários advogados que trabalham com templates. O que é isso? Trabalha com modelinho de petição. Ele coloca só os seus dados e vai. Vende na internet, você vai lá e faz. Isso começou a abarrotar a imigração. Porque o que a imigração espera do advogado? Que o advogado faça toda a pesquisa e entregue isso pronto para que eles avaliem. E aí o Trump falou assim, os processos estão parando por causa disso. Então ele criou a negativa sumária. Assim, o caso está ruim demais, entra de novo, perde a taxa. Tá? Então, existem essas 4 respostas. Aprovação, pedido de evidências, intenção de negar e agora a negativa sumária. Para nós, Ricardo, isso foi excelente. Por quê? O perfil do nosso escritório, a gente fala que a gente trabalha com os casos tailor-made, feitos sob medida. Então, se eu tratar de um caso de um engenheiro, é o caso daquele engenheiro, até porque, gente, a carreira de um engenheiro é totalmente diferente da carreira de um outro engenheiro.
Não tem como você pegar um modelinho de petição para um visto que é baseado na trajetória profissional. As recomendações serão diferentes, as experiências serão diferentes, as habilidades serão diferentes. Então, são essas 4 respostas que são possíveis. A melhor de todas é a aprovação em ordem de prioridade nessa gradação. Se for pedido de evidências, é muito comum, tá? Porque a imigração, muitas vezes, ela quer um maior esclarecimento para ela aprofundar sobre aquele caso. Tem também a intenção de negar, que não é a negativa, eles estão de fato te dando a chance, mas realmente é porque o caso está muito ruim. A gente recebeu um intento denied de um caso que foi um caso lamentável, porque não era um caso nosso, é o caso de um ex-executivo de uma grande multinacional. O cara chegou a ser capa do exame, enfim, o caso do cara é excelente, só que na hora que a gente viu o caso, você sabe aquele trabalho escolar do aluno malandrão, que ele vai juntando um tanto de coisa sem colocar início, meio e fim? O caso era isso. E ele, quando ele nos procurou, ele já procurou com a carta de intenção de negar. A gente refez o caso dele foi aprovado. Né? Processo imigratório, é importante frisar que hoje existe muita mentira na internet. A gente fala que faz 1000 e tantos casos, que é impossível fazer 1000 e tantos casos com qualidade. Pode fazer com um templatezinho. E aí é o cliente que escolhe a linha que ele quer. Né? Imigração, eu falo com todo cliente. Ou tem estresse, ou tem mentira. Se não tem estresse, tem mentira. Por quê? Tem muitas coisas que fogem do nosso controle. Muitas coisas. Os prazos. Tem um prazo que a imigração fala com você, mas depende do volume de casos que foram protocolados. Obviamente, a gente tem a cultura no escritório de passar os prazos com a mais absoluta franqueza para o cliente. Então, o cliente, quando pergunta quando é o caso de ajuste de status, que agora nem é possível mais, então nem vou explicar aqui. Os escritórios divulgam na internet, em 60 dias você está com seu work permit. Mentira. 120 dias, 60 dias, não está recebendo nem a carta. O EB1 são 15 dias úteis. Mentira. A gente demora 4 meses para fazer o caso. Depois, para eles receberem a notificação, porque você manda para o FedEx. É um negócio até meio medieval. Você manda para o FedEx para eles receberem e te darem a resposta. Foram 15 dias só para isso. Para aí sim contar os 15 dias. Então as pessoas vendem na internet um fragmento da informação. Um processo imigratório, ele leva entre 1 ano e meio e 2 anos. Nós vamos falar do EB5, que é uma modalidade de visto que você faz um investimento altíssimo. Ele também leva isso. Não tem situações mágicas para emigrar para os Estados Unidos. Então vamos lá. Agora a gente vai falar do EB5. O EB5 ele teve uma alteração. É o visto que quem quer se mudar para os Estados Unidos deve investir. Normalmente a pessoa investe em um business devidamente aprovado pela imigração ou em um centro regional. Esses negócios são negócios que devem gerar pelo menos 10 empregos, como nós vamos ver. Até 21 de novembro desse ano, o valor é $500 mil. Quem aplicar o processo até essa data. A partir daí será $900 mil. O que aconteceu? Todo ano, a imigração discutia a atualização do valor ou não. O EB5 ele é um programa que começou no início da década de 90. Eu sempre faço uma confusão, que começou no início da década de 90 em um ano ímpar. Eu não me lembro se 91 ou 93. E ele começou com $500 mil. Por que ele aumentou? Por uma simples razão. Se você quer emigrar para Portugal com Golden Visa, que é o equivalente ao EB5, €1 milhão. Se você quer emigrar para a Grã-Bretanha com Golden Visa, €1,5 milhão. Então, a gente não pode fazer essa avaliação na ótica do brasileiro, porque a gente fala, puxa, dobrou quase o valor. Na verdade, eles fizeram uma atualização monetária do dólar do início da década de 90 até agora. Na visão do americano é a seguinte, o meu Golden Visa estava virando um visto de segunda categoria. Por que Portugal cobra mais do dobro do que eu cobro? Porque a Inglaterra
cobra mais do triplo do que eu cobro. Então, péssimo para os estrangeiros, mas na visão do americano foi isso. Importante frisar que não é pagar e estar lá no outro dia. O EB5 ele exige que o dinheiro investido seja legal, tem um compliance para isso. Ele exige que o empreendimento gere pelo menos 10 empregos por pelo menos 2 anos. E ele exige que o valor esteja em risco. Então, se alguém oferece garantia de retorno em EB5, é proibido por lei. A lei não autoriza o oferecimento de garantia. E tem algumas práticas de mercado que não entram, né? Existem EB5 com retorno baixíssimo, existem EB5 com retornos altíssimos, né? A gente conhece vários programas, quando o cliente pede alguma recomendação, a gente direciona os programas que nós conhecemos, que o visto é aplicado e ele sai, que o empreendedor é sólido, enfim. Agora, quanto menor o retorno, maior a segurança. Então, vou dar um exemplo. Tem um programa que a gente conhece, eu e o Renato, a gente estava recentemente conversando com o empreendedor para o cliente. O valor pode ficar na conta escrow até a aprovação. A conta escrow é uma conta que ele não bota a mão. Ou ele te oferece um retorno, você ganha tantos $1.000 a cada 3 meses, que aí você já fica doido. Mas se der errado, o dinheiro está com ele e já foi usado. Então, a escolha do EB5, ela não deve se passar por uma escolha de investimento. É uma opção imigratória. Depois que o processo caminhou no EB5, é um trâmite longo, você recebe o seu dinheiro de volta se tudo fluiu com sucesso. Só $500.000 é o investimento que se faz no programa, tá? E você tem as despesas com algumas taxas, com advogado, com uma série de despesas. Então esse valor, ele tem um acréscimo com alguma expressividade. Normalmente, para você comprar um EB5, você deve estar preparado para uma despesa adicional de mais $80.000, mais ou menos, com as taxas que eles cobram. Tá? Enfim, é um programa fabuloso, que você não precisa trabalhar, não precisa provar currículo, nada, apenas que a origem do seu dinheiro é uma origem lícita. O que eu falo é o seguinte, é um excelente caminho, só que existem caminhos mais baratos e muitas vezes mais rápidos. E esses são baseados no que nós falamos antes, no seu business ou no seu histórico profissional. Pessoal, eu queria compartilhar essa frase aqui, ela é do John Kennedy. O conformismo é o carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento. Eu falo o seguinte, quem quer ir para os Estados Unidos tem que querer muito. E eu conheço o cliente que vai para frente e o que não vai já na primeira reunião. Porque o nível de documento que pede é alto. E se o cliente não estiver disposto a se movimentar, infelizmente ele nunca vai conseguir migrar. Às vezes, para a primeira reunião, a pessoa já coloca uma série de problemas e fala, gente, essa pessoa não consegue levantar a documentação. Agora, quem quer ir? Tem um bom negócio, tem uma boa carreira, existem caminhos viáveis. É óbvio que, isso é importante falar, a gente não tem a menor condição de oferecer garantia de sucesso para ninguém, tá? Nem nós e nenhum escritório. Pessoas que fazem isso também estão faltando com a verdade. Mas é possível batalhar e conseguir esse caminho. A gente conhece várias pessoas que estão lá na América, sem nada extraordinário, com a vida honrada, conseguiram estar lá totalmente legal. Eu falo, sem sombra de dúvidas, que eu sou um caso vivo disso. Muitos aqui me conhecem, muitos já são clientes, enfim. Não me considero tendo nada de extraordinário, as minhas empresas não são nada gigantes, enfim. Estou lá como residente permanente legal e esse é um caminho que pode ser seguido por qualquer um de vocês. Thaís vai abrir para perguntas e eu queria, de fato, agradecer a presença de vocês aqui no sábado pela manhã. Muito obrigado. Alguém tem, gente, alguma dúvida? Queria fazer alguma ponderação?
Não, Só ia perguntar sobre o spread que normalmente é cobrado aí, você falou das empresas que são melhores que os bancos normais. Qual seria a variação percentual sobre isso? Ó, a gente tem casos, isso depende também um pouquinho do momento, mas tem casos que o spread ele chega a ser de 1 centavo de real, 1 centavo de real da cotação do dólar comercial. E falo aqui sem medo de errar, tá? Eu brinquei aqui com o Itaú, eu não sei se tem alguém que é profissional do Itaú, eu sou cliente do Itaú, mas eu quis usar o Itaú que é um grande banco de varejo, tá? Se você me perguntar quais instituições que hoje fazem uma boa cotação de spread, tem a Money Corp, que é uma instituição americana. Quem precisar, eu posso recomendar a pessoa de contato. E aqui no Brasil a gente tem o Banco Rendimento. Você precisa fazer um cadastro, também posso passar todo o caminho, tá? É uma instituição que faz operações de câmbio com spread baixíssimo. É assustadora a diferença. Tá? Talvez a taxa vai ser um pouco mais cara, um vai ser 50, lá talvez seja 80, mas esses 30 reais não vão ter representatividade no final. Eu estou te perguntando isso porque eu regularmente eu faço. Eu tenho o BB Américas lá E sou cliente lá também. Pois é, e fazer pelo Banco Brasil aqui. Fazer pelo Banco Brasil aqui. E a partir, acho que de janeiro, né, desse ano, eles passaram a cobrar a taxa de transferência, o que não era feito antes. Né? Agora, felizmente, a minha conta é conjunta com a minha esposa. Então, quando eu faço a remessa daqui para lá, em meu nome, eu pago 1,1 de OF. Quando eu faço para o nome dela, eu pago 0,38. Agora, a taxa continua porque eles não tiraram isso. Agora, Nós estamos usando a alíquota errada. não, isso está regulamentado lá no Banco Brasil. Por ser ajuda para a esposa, ajuda familiar. Não sei a Vou motivação. procurar Eles falaram que é simplesmente o CPF distinto. Porque quando você faz com um CPF distinto, você tem que colocar a origem do dinheiro. Então, por exemplo, para nós, se for fazer para pagamento de honorários, tem que fazer muitas vezes retenção de imposto de renda. E aí que reside o problema. Certamente, quem está fazendo essa operação, ela está colocando como auxílio familiar. Exato. Tá? Porque aí enfim, Manutenção de residência. a gente não passa isso, porque não é o escopo do negócio, que é investimento, tá? Mas deve estar colocando como auxílio familiar. Porque, na verdade, não é investimento, é manutenção. Sim, exatamente. só para ratificar ou retificar o entendimento que eu tive em relação ao EB1A e o EB2, depois que você consegue o Green Card, você pode trabalhar em qualquer tipo de atividade, não necessariamente aquela atividade em que você se destacou, isso mesmo? Exatamente. Na verdade, o espírito do programa é o seguinte: a América, ela deseja ter lá as melhores mentes, os melhores profissionais. Você pode trabalhar no que você quiser depois, tá? Com relação à questão da bitributação, a gente, por exemplo, estabelece uma empresa lá e aí a renda que a gente tem enquanto pessoa física nos Estados Unidos, isso reduz o imposto de renda de pessoa física aqui no Brasil, se a gente se a gente continuar com o domicílio aqui. O que acontece? Teoricamente, você terá uma renda nos Estados Unidos e essa renda, em tese, ela seria tributada aqui. Como lá tributa-se lucro, tá? Você já deduziria o que você pagou lá naquela questão da compensação tributária que a gente falou. Agora, a questão tributária, as realidades são muito diferentes, tá? E a gente tem um trabalho que a gente faz com o cliente, que é o planejamento pré-imigratório, né? E quando vem de inglês, com o nome disso, muitas vezes a gente entregava uma bíblia para o cliente, e o mundo mudou, não é isso que o cliente mais quer. Então hoje a gente entrega uma apresentação em PowerPoint dele. Porque é o seguinte, a questão tributária, eu posso te entregar um tratado, que para nós é fácil, não tem tudo, ele vai compilar e colocar para o cliente. Na verdade, são experimentos. Eu vou ter que pegar como é a sua renda lá, como está a sua questão tributária aqui, vou ter que fazer simulações dentro das alternativas legais. E na hora que eu fizer esses ensaios, eu vou ver onde tenho a menor tributação.
Então, toda vez que a gente faz um processo imigratório, tá? E aí, a partir do momento que tem a primeira fase, que é a aprovação, e depois vai para a entrevista, na hora que passa da aprovação, a gente começa a aprofundar essa questão tributária do cliente. Obviamente, a gente não faz antes, porque se porventura tiver um problema na questão imigratória, a gente pode ter feito um movimento desnecessário. Se você for continuar aqui, a gente busca o melhor caminho legal, mas eu te falo, dá para morar aqui, empreender lá e não pagar imposto a mais. Tá? Mais alguma pergunta? No processo investigatório, por exemplo, eu tenho a intenção de investir lá, eu não sei, não está definido em qual segmento. O processo de visitar, de ir à Flórida, conhecer, contato com um broker, esse processo que inicialmente é um turismo de negócios. Turismo de negócios, exatamente. Você acha que essa remessa de valores, por exemplo, a abertura de uma conta lá, remeter o dinheiro para lá, para as despesas e todas, pelo menos economizando o IOF, essa diferença de 5% aproximadamente que se apontou, você acha que o caminho, o engatinhar, é isso mesmo? Não vale muito a pena abrir a conta, ter algum investimento lá no exterior, enfim. Ainda seria um valor para quando você for para os Estados Unidos. Enfim, eu acho hiperválido quando você deseja visitar o país para conhecer a realidade, isso abre a sua mente para outras oportunidades. Então, eu acredito que isso é muito importante. Esse tipo de situação, nós sempre fazemos com os nossos clientes quando eles nos felicitam com a visita no nosso escritório nos Estados Unidos. A gente não promete. Só que sempre nós tentamos colocar aos nossos clientes as pessoas que nós sabemos que têm bons serviços prestados na América. Então, foi muito legal a sua pergunta, porque os Estados Unidos, como eu falei para vocês no início, tem coisas boas e coisas ruins. E muitas vezes nos Estados Unidos a pior coisa é você pedir uma recomendação. Porque lá é o tal de... Tem gente que ganha com agenciamentos, não tem problema nenhum, às vezes isso é da própria profissão, mas você pede para um que já vai na outra pessoa, coloca um a mais aí para eu ganhar uma beirada, enfim. E eu falo, poxa, pedi a recomendação, é aí que ele fez um mau negócio. Então nós temos uma cultura no escritório, os que são advogados sabem que para o advogado é muito importante ele ter a independência. Isso é um valor inerente à profissão que não é legal você abrir mão dele, porque você fica numa situação depois de sair justo. Então toda recomendação que o escritório faz, seja do broker, seja o que for, a gente não aceita o rebate. Por quê? A gente entende que esse rebate tira independência. Então, se eu sou seu advogado e o broker trabalha mal, eu tenho que ter independência para acioná-lo judicialmente, se for o caso. Agora, se ele me pagou, passou a ter um conflito de interesse. Então, o que eu queria te dizer é o seguinte, essa viagem de negócio, se um dia você for no nosso escritório nos visitar, nós temos condição de te apresentar para uma série de pessoas, que vai ser feita pela experiência que nós tivemos através dos nossos negócios e dos negócios dos nossos clientes. Mas eu não tenho condição de assumir o compromisso em nome do escritório de ser o anfitrião que vai conseguir todas essas recomendações. Te falo que em 90, 95% das vezes, os nossos clientes usam as nossas recomendações. Para tudo. Da locação do carro, a casa, a abertura da conta, do broker, enfim, tudo. Só que a gente não assume isso com a conotação profissional, até para o cliente saber exatamente como que é essa relação. Tá bom? Mais alguma? Todo mundo já está com passagem comprada, né? E aí, gente, obrigado, viu? Bom final de semana para todos. Gente, mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nesse sábado de manhã, em nome da Bicab International. Qualquer coisa que vocês queiram também tirar dúvidas, podem enviar e-mail para a gente, contato@bicab.com. E mais é isso. Um bom sábado para todos.